Você sabia que toda noite, enquanto dorme, sua alma está completamente exposta? Não é metáfora, não é poesia. É uma verdade espiritual que Chico Xavier repetiu ao longo de décadas e que a maioria das pessoas ignora completamente. Pense comigo. Você já deitou numa noite comum, num quarto comum, numa cama comum e acordou com o peito pesado, a mente acelerada e aquela sensação estranha de que algo havia passado a noite inteira trabalhando contra você. Já acordou mais cansado do que quando deitou, com pensamentos que não reconhecia como seus, com uma angústia que não sabia nomear? Isso não foi coincidência. E hoje você vai entender exatamente o que foi. Existe um alerta espiritual deixado por Chico Xavier ao longo de décadas de vivência mediúnica, de orientações, de cartas e de ensinamentos. Um alerta que não é superstição, não é medo, não é fraqueza, é cuidado, é higiene espiritual. São 9 lugares que parecem absolutamente comuns, parecem inofensivos, mas que à noite se tornam altamente perigosos para a alma. E talvez você frequente alguns deles esta noite, sem saber o preço que está pagando. Fique comigo até o final, porque há algo neste vídeo que foi feito especificamente para você. Vamos começar com uma verdade que poucos conhecem. Chico Xavier sempre disse que somos espíritos encarnados e que, como espíritos, carregamos em nós uma antena invisível que capta frequências, vibrações, influências. Durante o dia, o movimento da vida cria uma espécie de escudo natural. A mente está ocupada, o corpo está ativo, mas quando a noite chega, tudo muda. O corpo relaxa, a mente começa a afundar num estado parecido com um meio-sonho, e a alma fica exposta. E agora prepare-se, porque aqui está o segredo que muda tudo. Não é que os espíritos desencarnados ganhem força à noite. O que acontece é mais sutil e muito mais importante. É que você perde filtros, sua mente critica menos, seu coração sente mais. Suas emoções ficam à flor da pele, e nesse estado você se torna um ímã para aquilo com que vibra em sintonia. Cuidar da noite não é covardia, não é superstição, não é fraqueza. É higiene espiritual. Exatamente como lavar as mãos antes de comer. Você não lava as mãos porque tem medo dos germes. Você lava porque entende que o invisível existe e que o cuidado simples faz toda a diferença. E hoje, amigo da alma, você vai conhecer os 9 lugares que à noite colocam sua alma em risco silencioso. Você já entrou em algum lugar e sentiu, mesmo sem que ninguém dissesse nada, que o ar estava pesado? Um desconforto sutil. Uma estranheza inexplicável, uma vontade de sair que vinha de dentro. Essa percepção não é fraqueza, é o seu espírito lendo o ambiente. Imagine que você entra num cômodo onde por anos a fumaça de cigarro impregnando cada canto. Você não vê a fumaça, não cheira mais, mas ela está lá. A psicosfera funciona exatamente assim. Locais onde o vício é celebrado, onde o desrespeito é tratado como diversão, onde a degradação é chamada de liberdade, acumulam camadas de vibrações densas que ficam impregnadas. Certa vez, Chico orientou um jovem que voltava toda semana de uma balada com um peso inexplicável, crises de ansiedade e pensamentos que ele mesmo estranhava. A resposta foi simples: você não percebe, mas volta de lá com companhia. O jovem não era vidente, mas era sensível. E sensibilidade sem proteção é porta aberta. À noite, quando as inibições caem e as emoções ficam intensas, essa atmosfera se amplifica. Mesmo que você não participe, mesmo que você seja a pessoa séria no canto, a exposição gera sintonia. Não é julgamento moral. É física espiritual. Você não precisa se isolar do mundo, mas precisa saber o que está em jogo quando você escolhe onde vai dormir e o que carrega de volta. Espere. Antes de continuar, preciso que você seja honesto consigo mesmo. Você já jogou algum jogo que envolvia invocação, tabuleiro espiritual ou brincadeira com o além? Assistiu séries que romantizam bruxaria, possessão, comunicação com mortos? Participou de algum ritual inofensivo que parecia só diversão? Talvez sua resposta seja: mas eu não acredito nisso.
E aí está exatamente o perigo. O Espiritismo ensina algo muito claro. Toda evocação gera resposta. Não importa se você acredita, não importa se é brincadeira. O que importa é a abertura que foi criada. É como abrir uma janela no meio da madrugada e dizer: entra quem quiser, mas só se existir. Chico contava que certa noite um grupo de rapazes decidiu usar um tabuleiro numa festa como atração. Ninguém levou a sério. Mas nas semanas seguintes, 3 deles começaram a ter perturbações no sono. Pesadelos vívidos, pensamentos invasivos que não reconheciam como seus. A ligação havia sido feita. E ninguém sabia como desfazê-la. À noite, quando a mente está mais aberta, mais permeável, esse tipo de contato se torna mais fácil. E muitas vezes ele acontece de forma completamente inconsciente. Você não percebe na hora, sente depois. No pesadelo que não consegue explicar. Na inquietação que chega sem aviso. O Espiritismo não proíbe o conhecimento do invisível. Mas alerta: quem brinca com o invisível sem seriedade, cedo ou tarde, se surpreende com o que entra pela porta que deixou aberta. Tem alguém na sua vida que toda vez que você sai desse convívio, você está mais pesado, mais cínico, mais duvidoso, mais vazio. Alguém que sorri de lado quando você fala de espiritualidade. Que normaliza vícios, que banaliza valores, que te faz sentir tolo por levar a vida espiritual a sério. Chico Xavier dizia que somos profundamente influenciados pelo campo vibracional das pessoas que nos cercam. Não é coincidência que após certas conversas a gente se sente elevado. E após outras, parece que uma luz foi apagada dentro da gente. Você sente isso também, eu sei. Durante o dia temos mais recursos para resistir. Mas à noite, quando o cansaço emocional chega, quando os filtros caem, quando a mente está mais receptiva, as influências pesam o dobro. E o que foi plantado durante o dia, à noite, aprofunda raízes. Uma irmã espiritual perguntou certa vez a Chico: por que eu fico tão mal depois de estar com certas pessoas? E ele respondeu: porque a alma percebe o que os olhos não veem. Você não ficou mal por acaso. Ficou porque absorveu. E o que absorvemos à noite, dormimos com isso. Não se trata de excluir pessoas. Não se trata de abandonar quem você ama, mas de fazer escolhas conscientes sobre quem você recebe em sua esfera quando o dia vai embora. A noite pede leveza. Companhias que esvaziam sua fé à noite são como buracos no casco de um barco. A água vai entrando devagar, mas vai. E agora vem a parte que poucos sabem. Porque os próximos lugares não são físicos, são digitais, são mentais, são invisíveis ao olho comum, mas são igualmente perigosos para a alma. Vamos adentrar ao 4º lugar. Você já se deitou após 1 hora nas redes sociais e sentiu uma tristeza que não sabia nomear, uma sensação de que ficou para trás, de que todo mundo tem uma vida melhor, uma conquista mais bonita, um relacionamento mais feliz. Você sente isso no peito como uma pressão sutil que vai apertando. E aqui está o motivo que poucos entendem. A inveja não precisa ser consciente para fazer dano. A frustração não precisa ser gritada para abaixar sua vibração. Basta o sentimento silencioso de que você não é suficiente. O Espiritismo ensina que somos ímãs espirituais. E o que irradiamos, atraímos. Um ser humano que se deita carregado de comparações não resolvidas, de ressentimento silencioso, de inveja que nem reconhece como inveja. Torna-se compatível com consciências que vibram nesses mesmos campos. Não é castigo, é lei. À noite, quando a mente tende naturalmente a ruminar, a amplificar, a girar em círculos, o efeito dobra e você deita carregado e acorda ainda mais pesado. Chico Xavier ensinava que a melhor prece antes de dormir é a da gratidão sincera, não a gratidão forçada, não a que ignora a dor. Mas a que encontra, mesmo no menor detalhe, algo pelo qual o coração pode se aquietar. A gratidão é o antídoto natural para a comparação. Ela não nega o que falta, ela honra o que existe. E isso, à noite, faz toda a diferença no que sua alma vai encontrar durante o sono. Se prepare para o 5º lugar. Respire fundo agora. E pense honestamente,
O que foi a última coisa que você assistiu ontem à noite antes de dormir? Que imagens ficaram na sua mente? Que emoções foram ativadas? Que cheiro emocional ficou no ar do seu quarto depois que você fechou a tela? O Espiritismo ensina que a mente não descansa completamente durante o sono. Ela continua processando, continua vibrando com o que foi alimentado antes de adormecer. Filmes carregados de violência, vídeos de ódio disfarçado de humor, músicas que exaltam o vício, imagens que deformam a percepção do amor e do corpo, tudo isso deixa resíduos psíquicos. É como comer lixo antes de dormir e estranhar que o estômago dói de manhã. Certa vez, Emmanuel ditou a Chico: o homem moderno não sabe mais o que é dormir de paz, porque não sabe mais o que é silenciar o pensamento antes de repousar. A noite foi feita para curar o espírito, mas o espírito só se cura no silêncio que o homem insiste em não oferecer. O que você assiste à noite molda o que sua alma vai processar dormindo. E quando o descanso é contaminado, você acorda sem ter descansado, com pensamentos pesados que parecem não ser seus, com uma ansiedade que não sabe de onde veio, com a sensação de ter passado a noite num lugar que não era de paz. Você escolhe. Você tem esse poder. O que vem a seguir é profundo. Prepare seu coração, porque agora vamos entrar em territórios que muita gente não espera. Território espiritual, território familiar e um território que vai te surpreender completamente. Alma querida, há algo que precisa ser dito com cuidado, mas com clareza. Nem todo ambiente que usa o nome de Deus vibra em luz. Nem toda reunião que se diz espiritual é um espaço seguro. Há grupos que praticam o que parece espiritualidade, mas que carecem dos dois elementos que o Espiritismo considera inegociáveis: disciplina moral e compromisso com a reforma íntima. Grupos sem estudo sério, grupos que prometem curas instantâneas, fortunas, proteções mágicas, soluções sem trabalho interior. Esses ambientes não apenas falham em oferecer proteção, eles criam confusão espiritual. Chico contava sobre um homem que frequentava um grupo que se dizia espírita, mas onde ninguém estudava, ninguém se reformava, e tudo girava em torno de fenômenos e sensações. Depois de meses, ele estava mais perturbado do que quando chegou. Chico disse: não basta se reunir em nome da luz, é preciso ser a luz que se busca. À noite, especialmente, quando médiuns e sensitivos ficam mais abertos energeticamente. Participar de práticas sem base séria é como abrir um encanamento sem saber o que está do outro lado. O espiritismo sério não é espetáculo. É estudo, oração, caridade e reforma íntima. Qualquer ambiente que não repouse sobre esses pilares merece cautela, especialmente à noite. Você já entrou numa casa e sentiu um peso inexplicável? Uma opressão no peito, uma tristeza que chegou do nada, uma vontade estranha de sair. Locais marcados por anos de brigas constantes, de abuso, de vício, de violência, acumulam o que o Espiritismo chama de resíduos emocionais. São camadas de sofrimento impregnadas nas paredes, nos objetos, no campo vibracional daquele espaço. Imagine entrar num quarto onde alguém chorou durante anos sem que ninguém ouvisse. Você não vê as lágrimas, mas sente o peso delas no ar. Essas cargas não desaparecem automaticamente, elas permanecem. E à noite, quando o silêncio amplifica a percepção espiritual, esses resíduos ficam mais perceptíveis. Podem provocar angústia inexplicável, tristeza que surge do nada, pensamentos estranhos que parecem entrar pela janela quando ninguém foi convidado. Se você vive num ambiente assim, saiba, a prece consistente, os pensamentos elevados antes de dormir, o evangelho no lar, tudo isso constrói um campo de proteção que modifica aos poucos a atmosfera daquele espaço. A luz não precisa de longa preparação para desfazer a escuridão, basta acender. Confie nisso. Você está pronto para entender o 8º lugar? Porque este é diferente de todos os outros. Este não está do lado de fora. Existe uma armadilha específica da era moderna que Chico Xavier não conheceu nos seus termos,
mas que o Espiritismo preveniu com décadas de antecedência. O consumo compulsivo de conteúdo de ódio, de fofoca, de julgamento alheio, de escândalo, de baixaria, especialmente à noite, especialmente deitado na cama, especialmente antes de dormir. Cada vídeo de humilhação, cada thread de julgamento, cada post de comparação destrutiva. É um acúmulo de vibração que você carrega como se carregasse pedras no bolso antes de tentar nadar. E quando você finalmente fecha os olhos, está carregado. Não tem como ter um sono leve quando o último pensamento foi alimentado por ódio, inveja ou crueldade. Eu sei que isso é difícil de abandonar. Eu sei que o hábito de rolar a tela é quase automático. Mas saiba, cada vez que você escolhe parar antes da meia-noite, cada vez que você troca o scroll pela prece, cada vez que você substitui o conteúdo pesado por uma página edificante, você está construindo uma muralha invisível ao redor do seu sono. E sua alma sente a diferença. Toda noite. Agora a revelação mais importante de todo esse vídeo. Alma querida, guarde bem o que vou dizer agora. O lugar mais perigoso que você pode frequentar à noite não é externo, está dentro de você. Está no espaço entre seu travesseiro e seu pensamento. O quarto físico não é um portal pelo espaço em si, mas ele pode se tornar um portal pelo estado mental. Você se deita e a culpa chega. E a raiva que você não resolveu durante o dia ocupa o espaço. E a ansiedade sobre o amanhã começa a girar. E as fantasias que você sabe que não te fazem bem tomam conta. E os pensamentos obsessivos que você tentou ignorar o dia todo aparecem com tudo no silêncio da noite. E ali, naquele estado, você cria um campo de sintonia. Certa vez, Chico recebeu uma carta de uma mãe que dizia: "Todas as noites meu filho acorda em terror. Não conseguimos entender o que está acontecendo." Chico, ao investigar, descobriu que o menino dormia enquanto os pais discutiam no quarto ao lado. O campo de angústia criado pelas emoções densas dos adultos contaminava o sono da criança. A casa era simples. A dor era invisível. Mas era real. Você não precisa fazer nenhum ritual para abrir uma porta espiritual negativa. Basta alimentar o estado mental errado antes de dormir. E o mais doloroso, muitas pessoas acordam de manhã sem saber por que estão tão cansadas, porque os sonhos foram perturbadores, porque o dia começa já pesado. A resposta está naquele altar invisível que foi construído na noite anterior, nos pensamentos com que se deitaram, na frequência com que encerraram o dia. O que todos esses 9 lugares têm em comum? Eles reduzem sua vibração, confundem sua mente, enfraquecem sua ligação com o plano superior. Nenhum deles destrói sua vida de uma vez. O perigo nunca é súbito, ele é silencioso. É a repetição, é a soma das noites mal protegidas, é o hábito. Quantas vezes você acordou sentindo que algo estava diferente, mas não sabia o quê? Quantas vezes uma noite específica deixou uma marca que perdurou dias? A soma das noites faz o caráter espiritual do ser, porque enquanto o dia molda o que você faz, a noite molda o que você é. E finalmente, chegamos ao que realmente importa. Como proteger sua noite? Como construir um campo de luz onde antes havia vulnerabilidade? Como transformar a noite no seu momento mais sagrado? Entre nós, não existe protocolo complexo. Não existe ritual complicado que você precisa decorar. Existe sim um estado de consciência que protege, e ele começa com gestos simples. A prece simples antes de dormir. Não a prece decorada, não a que você repete mecanicamente. A prece que nasce do coração, que conversa com Deus como quem fala com um pai, que diz com sinceridade: "Senhor, protege meu espírito nesta noite, eleva minha vibração, afasta o que não me faz bem." Isso basta. A leitura edificante antes de dormir, algumas páginas de um livro que eleva, que consola, que orienta. O Evangelho no lar, quando possível, uma passagem de Allan Kardec, uma mensagem de Emmanuel, qualquer coisa que eleve o último pensamento consciente do dia. Porque esse último pensamento é o que você carrega quando a alma começa a viajar. Evitar discussões à noite.
Há momentos que pedem resolução, mas há outros que pedem adiamento inteligente. Não é covardia não discutir um problema às 10 da noite. É sabedoria espiritual. Deixar o peso para o dia seguinte, quando você terá mais recursos para resolvê-lo com serenidade. Desligar os conteúdos pesados pelo menos 1 hora antes de dormir. Criar uma transição consciente entre o mundo externo e o recolhimento espiritual da noite. E alimentar pensamentos de gratidão, não forçados, não fingidos, mas sinceros. Encontrar, mesmo nas dificuldades do dia, algo pelo qual o coração pode agradecer. E deixar esse sentimento ser o último sabor da sua consciência antes de fechar os olhos. Chico Xavier ensinava que o sono é um pequeno desencarne. A alma se afasta temporariamente do corpo. E nesse estado, ela frequenta os planos que correspondem à sua vibração. Alma que dorme elevada, frequenta lugares elevados. Alma que dorme em tormento, frequenta o que o tormento atrai. Você tem o poder de escolher, toda noite, em cada noite. E aqui chegamos ao clímax de tudo. A verdade que une todos esses 9 lugares. Alma querida, você não é fraco. Você é sensível. E há uma diferença enorme entre as duas coisas. O fraco é varrido pelas circunstâncias sem perceber. O sensível percebe e escolhe. A sensibilidade espiritual não é uma fragilidade a ser corrigida. É um dom a ser cultivado. É a capacidade de sentir o que os outros ignoram, de perceber o invisível antes que o dano se instale. Mas a sensibilidade sem disciplina é como uma antena poderosa sintonizada em qualquer frequência disponível. Capta tudo, o bom e o ruim, o elevado e o pesado. A disciplina espiritual é o que permite que você direcione essa antena para o alto. Chico Xavier viveu noites de meditação profunda, de orações silenciosas, de escuta do plano espiritual. Ele sabia que a noite era o momento em que o véu entre os mundos fica mais tênue, e usava esse momento não para se expor ao que perturbava, mas para se elevar ao que purificava. Você pode fazer o mesmo. Não precisa ser um médium extraordinário. Não precisa ter uma devoção perfeita. Basta começar. Uma noite de cada vez. Uma escolha consciente de cada vez. Um pensamento elevado de cada vez. Porque a proteção espiritual não é um evento, é um processo. É a soma de cada noite bem vivida, de cada ambiente evitado com sabedoria, de cada conteúdo rejeitado com discernimento, de cada prece dita com sinceridade antes de fechar os olhos. A noite não precisa ser seu inimigo, espírito querido. Ela pode se tornar seu momento mais sagrado. Pode ser o espaço onde você se reconecta com quem você realmente é, onde o espírito respira, onde a alma descansa e se prepara para o dia seguinte com mais luz, mais força, mais clareza. Tudo começa com uma escolha. E você pode fazer essa escolha esta noite. Chegamos ao final desta mensagem, mas algo começa agora. Você recebeu hoje não apenas informação, recebeu um alerta de amor. Um convite ao cuidado. Um chamado para tratar sua noite com a seriedade que sua alma merece. E você não está sozinho nessa jornada. Há toda uma legião de espíritos benfeitores que ampara aqueles que buscam o caminho da luz, que velam durante seu sono, que orientam durante seus sonhos, que trabalham silenciosamente para que você acorde mais próximo de quem veio ser. Mas eles precisam de abertura. E a abertura começa em você. Começa na escolha de onde você vai à noite, com quem você fica, o que você consome, como você deita, com que pensamento você encerra o dia. Se esta mensagem tocou algo em você, escreva agora nos comentários: eu escolho a luz todas as noites. Essa frase não é apenas um comentário, é uma declaração espiritual, é um compromisso com você mesmo. É um sinal para o plano espiritual de que você escolheu a vibração da luz. E lembra do que eu te pedi no começo? Escreva também o nome da sua cidade. Quero ver de onde essa luz está brilhando. Quero ver o mapa espiritual de quem decidiu acordar. Porque talvez você esteja em Recife, em Belém, em São Paulo, em Lisboa, em Buenos Aires. Mas neste momento você e eu estamos no mesmo espaço de escolha.
E sua palavra nos comentários pode ser exatamente o que outra alma estava esperando para tomar a mesma decisão. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que você ama. Com alguém que está dormindo mal sem saber por quê, com alguém que passa noites pesadas e acorda sem entender. Porque talvez esta mensagem seja exatamente o que ele precisa. Que a luz de Deus envolva o teu espírito nesta noite. Que os bons espíritos guardem teu sono. Que o teu coração encontre paz quando a escuridão chegar. Que cada noite que você escolher a luz seja uma noite de cura, de descanso profundo e de aproximação do que é eterno. Até a próxima mensagem. Alma bendita. Com amor e fé. Que a paz de Jesus permaneça contigo.